Olá a todos, temos hoje connosco Isabel Ucha, presidente da Euronext em Portugal e também há 3 anos e membro da Comissão Executiva da Euronext. É um gosto estar aqui, muito obrigado por ter aceito este convite para estar aqui nesta conversa, sobre a Euronext e sobre a tecnologia. E é exatamente sobre a tecnologia que vamos começar a falar, a tecnologia e a inovação. Temos um mundo que tem acelerado imenso a sua transformação digital nos últimos anos. A pandemia veio também trazer essa aceleração nestes últimos 2 anos. E obviamente para os mercados financeiros isso tem sido também um desafio, não é? Como é que os mercados financeiros têm lidado com este tema da tecnologia e da transformação, por um lado, e por outro, como é que depois a Euronext também se tem adaptado à mesma e como é que a tem usado a seu favor? Muito bem, muito obrigada antes de mais, é um gosto de estar aqui. De facto, o mercado de capitais e o mundo financeiro têm tido um papel crítico, crucial, no financiamento da transformação digital das grandes empresas tecnológicas, mas também das empresas mais pequenas e do crescimento, ou seja, do processo que as faz, no fundo, crescer desde que nascem até que atingem as dimensões que têm. Só para pensarmos um pouco nos grandes exemplos que todas as pessoas conhecem, a Google, a Microsoft, a Amazon, a Uber, já mais recentemente a Coinbase no mundo dos criptoativos, foram tudo empresas que a dado momento escolheram entrar em bolsa e financiar o crescimento através do mercado de capitais, porque de facto só o mercado consegue reunir o montante de capital que muitas vezes é necessário e a frequência com que estas empresas têm que se financiar para desenvolverem os seus diferentes estágios de evolução. Mas também dei exemplos americanos, mas muitas empresas na Europa, a Atos, a Adyen, a Allfunds mais recentemente, a Nexi e muitas outras bastante conhecidas que também têm feito exatamente o mesmo percurso. No grupo Euronext, nós temos neste momento das 1.900 empresas cotadas, cerca de 700 são empresas tecnológicas, das várias vertentes da tecnologia. E este processo de entrada de empresas tecnológicas nos mercados de capitais acelerou de facto muito nos últimos anos e em particular nos últimos 2 anos. Portanto, entre junho de 2020 e o final de 2021, início de 2022, foi um período recorde dos últimos 20 anos, recorde de entradas de empresas tecnológicas e muitas empresas também ligadas à tecnologia e às novas energias, às energias renováveis e à transição energética, precisamente por causa dos montantes tão elevados de investimento que são necessários para fazer crescer e lidar com estes desafios da transformação digital. E, de facto, tem sido o grupo Euronext, hoje em dia, a maior infraestrutura de mercado na Europa, que tem conseguido atrair o maior número destas empresas. E, como disse, são desde empresas muito grandes, são desde unicórnios, recém-chegados à dimensão do unicórnio, mas também empresas mais pequenas, de algumas dezenas de milhões de euros, ou poucas dezenas de milhões de euros, que, de facto, precisam fazer esses financiamentos e que têm essa ambição de crescer. O mercado serve, sobretudo, essas empresas. A segunda parte da sua pergunta é sobre como é que a Euronext tem lidado, ela própria enquanto empresa e modelo de negócio, com a tecnologia. De facto, nós fomos talvez das primeiras empresas financeiras a adotar a tecnologia a 100%, não é? Quando digitalizámos todos os títulos e quando automatizámos toda a plataforma de negociação logo no início dos anos 90. O que tem sido o percurso desde aí é, sobretudo, em 3 vertentes da tecnologia. A primeira vertente é ir adotando sistemas e plataformas cada vez com mais capacidade, porque os volumes de negociação foram aumentando e porque de vez em quando há períodos onde há volumes extraordinariamente elevados, como aliás vimos em 2020, quando instalou a pandemia. Estamos a ver agora um pouco também com a volatilidade ligada à guerra, portanto temos que ter capacidade extra para lidar com estes momentos onde há muitos volumes mais elevados. Portanto, por um lado, aumentar a capacidade, por outro lado, aumentar a latência, a rapidez de execução das operações em mercado, que é algo que muitos clientes veem como crítico para as suas próprias estratégias. E, por outro lado, o terceiro vetor é
a segurança dos sistemas, portanto temos investido, mas já vamos talvez um pouco mais adiante falar sobre isso. A segurança dos sistemas e a standardização, que são aspectos muito importantes para que mais clientes, mais investidores, mais intermediários pela Europa e pelo mundo fora se possam ligar às nossas plataformas e negociar qualquer título francês, português, holandês ou belga, ou irlandês ou norueguês, exatamente da mesma forma, qualquer que seja o acesso que fazem, ou de onde façam o acesso à nossa plataforma. Portanto, este aspecto da automatização e standardização tem sido também uma das áreas onde temos investido significativamente em termos tecnológicos. Muito bem. Bom, se calhar ainda antes de irmos à segurança, que é um tema que acho que todos entendemos que deve ser também muito importante para a Euronext, referiu há pouco um tema da Coinbase e das criptomoedas. É também um tema que hoje em dia está em voga e é incontornável. Portanto, perguntava-lhe também como é que vê estes novos ativos, como é que lidam com eles, qual é a vossa estratégia também para este tipo de problema? Bem, a Euronext tem acompanhado muito de perto esta evolução, enfim, esta inovação ligada aos que é também ela tecnológica, na verdade. Exatamente, criptoativos, criptomoedas e a tecnologia, no fundo, que nasceu com a Bitcoin, a tecnologia blockchain e o Distributed Ledger, com muita atenção e muito interesse. E de facto esta realidade, que é uma realidade recente, tem trazido, enfim, alguma disrupção àquilo que é o nosso mundo financeiro tradicional, tem desafiado alguns dos paradigmas, não é? Esta ideia de descentralização, de moedas que não são controladas por bancos centrais e de toda uma abordagem tecnológica que no fundo permite, através das bases de dados descentralizadas e partilhadas de uma forma segura, poderá ter, de facto, muitas utilizações interessantes na atividade financeira e não só. Portanto, temos acompanhado, quer pela vertente destes novos ativos, quer pela vertente tecnológica que está subjacente, temos acompanhado com muita atenção. Mas não temos só acompanhado, temos também... começámos há cerca de um ano a disponibilizar aos nossos clientes, porque temos tido essa procura, efetivamente, alguns produtos de investimento que permitem aos investidores ter a exposição a estes novos ativos, por exemplo, fundos de portanto, produtos negociados em bolsa, Exchange Traded Products, que replicam por exemplo, o desempenho de algumas criptomoedas ou de carteiras de criptomoedas, também de empresas ligadas ao ecossistema dos criptoativos, do blockchain, e que, portanto, nós também oferecemos fundos que, no fundo, investem em diversas empresas ligadas a este setor e, portanto, os investidores podem investir, no fundo, em produtos financeiros que são regulados e negociados numa infraestrutura que eles conhecem, segura e, portanto, terem uma custódia dos títulos da forma tradicional que as bolsas permitem oferecer. Portanto, isto por um lado, e por outro lado, têm na mesma a exposição ao risco e à evolução que estes ativos irão ter. Vamos continuar a trabalhar no sentido de perceber exatamente qual vai ser a evolução desta realidade e de continuarmos, enfim, a servir o mercado com esta mesma abordagem, não é, de segurança, regulação e mercados transparentes e organizados. Acho que é interessante referir que, por um lado, talvez nós tenhamos aqui duas realidades. Uma realidade que são as criptomoedas, talvez aquela que é mais visível e que, enfim, tem gerado talvez mais seguidores um pouco pelo mundo fora, que é uma realidade, como eu referi, muito nova, evolutiva, ainda pouco regulada, mas em vias de vir a ser mais regulada, não é? Na Europa e noutras regiões do mundo. É uma realidade que, enfim, em que a regulação vai moldar uma parte do futuro desta realidade, mas depois há a vertente tecnológica, como referimos, não é? Esta nova versão
da gestão destas bases de dados descentralizadas, enfim, e partilhadas de uma forma segura que o blockchain nos trouxe, e que poderá aqui vir transformar algumas das cadeias de valor e dos processos que o mercado de capitais e o mundo financeiro em geral irão adotar. Ok, muito bem. Então, se calhar, e agora então à questão da cibersegurança, não é? É um tema que hoje deixou de ser só dos mercados financeiros, que sempre foram um alvo desse tipo de ataques. Acho que hoje em dia todos já percebemos que a cibersegurança é um tema de todas as organizações, mas nos mercados financeiros a dificuldade é especial já há muitos anos. A própria Euronext tem feito investimentos no país sobre esse tema. Como é que vê a realidade que temos ao dia de hoje e o futuro da cibersegurança? Sem dúvida. Dentro da Euronext? A Euronext sempre investiu muito em cibersegurança, porque todos os nossos sistemas, como sabemos, são eletrónicos, e porque é um alvo natural, digamos assim, dos ciberataques, e portanto sempre foi uma preocupação e sempre foi um foco de investimento e de inovação dentro do grupo. E em particular também porque a cibersegurança está muito ligada à nossa presença em Portugal. Portanto, nós temos um centro tecnológico no Porto, que faz a operação das bolsas, da Bolsa, porque de facto é uma plataforma única nos países todos onde nós estamos, e nós já estamos, além de Portugal, na França, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na Irlanda, na Noruega, portanto já temos uma presença bastante vasta, e é de facto a partir de Portugal e deste centro tecnológico que fazemos a operação, que fazemos uma grande parte da cibersegurança, fazemos a gestão da infraestrutura, e que fazemos também uma parte do desenvolvimento. Portanto, é um polo muito interessante e nesta vertente da cibersegurança temos tido uma enorme preocupação em adotar naturalmente sempre a última tecnologia e os últimos desenvolvimentos, estar muito ligado às entidades nacionais de cibersegurança para, enfim, partilha de informação e potencial gestão de crises, se elas existirem, e também com os reguladores, que têm tido uma atenção redobrada sobre este tema. Neste momento, enfim, nós, dá uns tempos para cá, talvez nas nossas discussões de cibersegurança, houve uma mudança relativamente a antes discutíamos muito, não é, como é que podemos ter melhores mecanismos de prevenção de ciberataques, ou seja, de detenção de ciberataques. Certo. Agora a discussão tem sido muito mais e a preparação tem sido muito mais no sentido de, se tivermos um ciberataque bem sucedido, como é que vamos lidar com ele? Ou seja, como é que estão todos os nossos sistemas de backup, de continuidade e de reação, no fundo, porque vamos ter, então se vamos ter, como é que podemos mais rapidamente e mais eficientemente reagir a um ciberataque. Pois, é uma temática que de facto, eu dizia que é como andar de bicicleta, não é saber se vai cair, é quando é que se vai cair, quando é que se vai cair. E os ataques é um bocadinho também isso, é quando é que se vai ser atacado e o que é que nós fazemos para resistirmos ao ataque, mas temos que estar preparados, e esse tem sido um grande foco do trabalho da equipa nos últimos meses, é estar preparados para, caso o ataque seja bem sucedido, porque ataques, nós recebemos milhares de ataques todos os dias, há muitos anos, não é recente, certo, claro. E aliás não houve nenhuma alteração recente em termos do padrão de ataques, que é uma das questões que muitas vezes se coloca, não houve até agora, não significa que não vá haver, mas não houve. Agora temos de estar de facto preparados para, caso venha a ser, haja algum que venha a ser bem sucedido, termos os mecanismos de recuperação perfeitamente aliados. Isabel, muito obrigado, acho que foi uma ótima conversa, de ficar a conhecer um bocadinho melhor dos desafios da Euronext também, e muitos parabéns também pelo trabalho que tem feito a liderar a Euronext em Portugal. Obrigada. E votos de continuação de sucesso. Tá? Parabéns à PDC também por este excelente congresso e também votos de sucesso à organização. Obrigada. Muito obrigado.